Estando aqui pontualmente, 6 horas e 30 minutos, programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Stoppa. Tudo bem, Léo? Tudo jóia, Léo. Como é que estão as coisas por aí? Decidiu homenagear a Damares hoje? Eu tô de azul, por que você tá de rosa? Isso aqui era para ser vermelho, Léo. A luz faz ficar rosa. Ah, era vermelho, tá. Você tá protestando. A Damares fez alguma coisa com você? Fez não, Damares é até legal. Damares faz a gente rir bastante. Ela é uma alegria total no governo Bolsonaro. Pois é, né? Chega a ser grotesco, né, Léo? Bom, vamos lá. Vamos passar. Hoje a gente tem que falar basicamente da viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, Léo. E é uma viagem que praticamente o coloca como traidor da pátria, né? Chega a ser escancarado. É a primeira vez que um presidente de um país pretensamente soberano vai visitar a CIA, né? Que a CIA é a agência responsável por golpes de Estado, espionagem, etc. e tal, né? Então chega a ser uma coisa perigosíssima. O Moro teve agenda no FBI, no FBI, né? O Bolsonaro foi lá e liberou visto para americanos, japoneses, australianos, canadenses. Todo mundo pode vir para o Brasil sem visto, mas isso não vale, evidentemente, para os brasileiros, né? Então eu queria te pedir já, até para já começar fazendo um balanço inicial dessa viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, para que a gente caminhe na seguinte reflexão: ele já é ou não um traidor do Brasil? Com som, lógico, é sempre melhor com som. O Bolsonaro, ele se tornou um traidor do Brasil no momento que ele assumiu a pauta de destruição da indústria nacional. Isso foi quando vários partidos do Brasil abraçaram essa onda do liberalismo americano e desse reposicionamento geopolítico brasileiro. Não é pelo fato de ir aos Estados Unidos, não. É porque eles, lá para 2013, eles sabiam que existia um ataque contra a economia nacional e esse ataque tinha como principal intenção colocar o Brasil novamente como colônia. Então, desde lá, ele já é traidor do Brasil. Ele ganhou as eleições como traidor do Brasil, e isso é uma coisa muito tradicional nas relações internacionais. Um país ele quer mudar a geopolítica daquele outro país, e ele consegue isso através das urnas. Tem locais onde isso dá certo, que é o caso do Brasil, é o caso da Argentina. Tem locais onde isso não dá certo, que é o caso da Venezuela, e eles precisam apelar para algo mais forte, como uma intervenção, uma guerra ou coisa do tipo. O Bolsonaro, ele pode ter sido a favor do Brasil há muito tempo atrás. Tinha uma época que o Bolsonaro fazia discursos que o Brasil tinha que ser um Brasil chavista, falava que por causa da privatização da Vale, Fernando Henrique tinha que ser fuzilado, ou seja, não que o Bolsonaro nunca tenha sido nacionalista, mas desde que o Bolsonaro se uniu ao Cunha, ao Temer, ao Aécio, a toda essa turma para destruir a indústria nacional, vender pré-sal, vender Petrobras, transformar o Brasil em colônia, desde aí ele já é traidor do Brasil. E a gente percebe que é um time de traidores. Quando a gente fala sobre essa questão de um Brasil traído, um Brasil colocado como colônia, a gente tem uma situação de crítica coerente. A gente vem falando a mesma coisa há muito tempo. Aqueles grupinhos que começaram a falar mal da Dilma em 2013, aquela operação Lava Jato que só perseguia a parte da política voltada ao nacionalismo, e agora esse bolsonarismo que venceu, infelizmente, todos eles têm sempre a mesma direção, que é um Brasil submisso aos Estados Unidos. Então, é uma coisa que nunca eles negaram. O detalhe é que parece que algumas pessoas acham realmente que nós, brasileiros, somos incapazes de gerirmos o nosso próprio país, e essas pessoas concordam com entregar para os Estados Unidos. Eu recebi mensagens do tipo: é melhor dar para os Estados Unidos do que fazer negócio com Cuba. Então, peraí, como assim, né? É um sentimento vira-lata que acabou crescendo no Brasil, e esse sentimento vira-lata foi capaz de eleger um presidente, mas esse presidente, desde eleito, até antes de ser eleito, quando estava fazendo campanha contra a indústria nacional, contra o desenvolvimento do nosso povo, contra a educação, esse cara já era um traidor do Brasil. Então, o que ele faz agora é simplesmente dar sequência naquilo que eles estão fazendo há muito tempo, que é trair o Brasil, acabar com a indústria, acabar com o desenvolvimento, acabar com a educação, acabar com tudo. Ô, Léo,
Sobre essa questão do viralatismo, eu queria que você comentasse a grande polêmica do fim de semana, que foi o Eduardo Bolsonaro, né, filho do Bolsonaro, dizendo que sente vergonha dos brasileiros que moram nos Estados Unidos em condição ilegal, né? E a maioria dos brasileiros que está lá não tem green card, tem muitos, né? É uma população gigantesca. Muitos estão lá porque precisam, porque tem que trabalhar. Você provavelmente conheceu pessoas que foram tentar ganhar algum dinheiro nos Estados Unidos, e muitas dessas pessoas votaram no Bolsonaro, porque achavam que o Bolsonaro tinha um discurso em defesa do brasileiro, em defesa do empreendedor, né? Mas veio essa humilhação causada pelo Eduardo Bolsonaro, de que ele sente vergonha dos brasileiros, Léo. Léo, uma coisa que talvez os brasileiros não tenham percebido é que a família Bolsonaro é uma família de mexicanos a favor do muro. Esse é o detalhe. A família Bolsonaro, ela sempre foi a favor dos Estados Unidos, mas a favor dos Estados Unidos como um país dominando o Brasil. Só que o que se espalhou, infelizmente, entre muitos brasileiros é que entregar o Brasil para os Estados Unidos poderia significar o Brasil se tornar uma extensão dos Estados Unidos. E é aí que foi, talvez, uma das grandes falhas na comunicação da esquerda, que é falar coisa do tipo, olha, o Brasil, nas mãos dos Estados Unidos, ele vai ser tão somente um país que vai produzir a parte pesada e vai receber pouco por isso. Porque muitas pessoas, principalmente jovens seguidores do Bolsonaro, acreditavam que essa dominação americana significaria uma conquista, daquela conquista lá de 1500, em que aquele país ia ser anexado. Então eles imaginavam assim, olha, a partir do momento que os Estados Unidos tomarem o Brasil se torna Estados Unidos e nós vamos ter aí uns Estados Unidos gigantescos, desde lá do norte até aqui no sul. Aí eu passo a ter direitos de americano, eu passo a falar inglês. Infelizmente, muitos brasileiros não perceberam que a família Bolsonaro é uma família de mexicanos a favor do muro. Eles são brasileiros a favor da discriminação contra o brasileiro, eles são brasileiros a favor da perseguição contra brasileiros, da humilhação de brasileiros. Você sabe quem que representa muito bem a família Bolsonaro, talvez tenha sido a melhor escolha do Bolsonaro? É o Vélez. Ele fala exatamente como o Bolsonaro pensa. Nós, infelizmente, somos bárbaros incapazes de lidarmos com nossas riquezas, somos bárbaros indignos de ficarmos em países desenvolvidos, somos bárbaros que precisamos de armas para nos defendermos de nós mesmos, porque afinal de contas somos violentos, estupradores, criminosos. Essa família Bolsonaro, ela tem uma visão do brasileiro que se o brasileiro tivesse percebido, talvez ele teria vergonha. Talvez não, porque tem muito brasileiro que, infelizmente, ele acha que ele é, na verdade, um estadunidense que nasceu no lugar errado. Tem muito jovem brasileiro que pensa isso. Olha, a realidade é que eu sou estadunidense, eu só nasci no Brasil por um erro de Deus. É esse tipo de mentalidade que, infelizmente, entregou o Brasil para esse colonialismo que a gente está vivendo hoje. Léo, deixa eu trazer aqui o comentário do Wilton Santos dizendo: sei que é errado, mas toda vez que leio alguma notícia desse desgoverno, né, eu fico com mais raiva dos seus eleitores. Pois é, tem pessoas que nos colocaram nessa situação de colônia de escravos, né? O Baldo Doenhas está aqui mandando um superchat, agradeço. Está dizendo o seguinte: o que estão fazendo com o Brasil dói muito, diz o Baldo. E a Paty Costa dizendo: boa noite. Corremos o risco de segurança com essa liberação de visto? Essa é uma outra questão. Lembrando que o supremacista do atentado da Nova Zelândia é australiano. Olha que interessante, Léo. Quem disparou contra a mesquita foi um supremacista branco, as mesquitas, na verdade, que entrou na Nova Zelândia e matou 50 pessoas, né? Agora, qualquer americano pode entrar no Brasil sem visto, né? Sem nenhum tipo de controle. E tem muitos supremacistas brancos nos Estados Unidos. Tem supremacistas brancos no Brasil também, na família Bolsonaro. Eles se consideram supremacistas brancos, muito embora sejam vistos como cucarachas, né, pelos americanos. Você acha que isso vai potencializar a ameaça interna no Brasil, ou todo americano é gente boa? Todo americano é menino bom, Léo? Léo, falar que isso vai mudar nesse aspecto de segurança é uma coisa muito complexa, que a gente acaba voltando em quem é o cidadão de bem, que é praticamente impossível de prever quem é o cidadão de bem,
porque antes do cara cometer nenhum crime, a cometer algum crime, ele ainda é um cidadão de bem. O que eu consigo perceber nessa posição do Bolsonaro é uma posição de inferioridade diplomática extrema, porque qual que é o motivo do Brasil cobrar vistos para esses países? Isso é importante que o pessoal entenda. O Brasil cobra visto para esses países não é pela questão da criminalidade, é por causa de um instituto que chama-se Reciprocidade Diplomática. E esse instituto é o único instituto que garante um pouco de dignidade para o Brasil. Porque, olha, por causa da diferença do ganho entre o brasileiro e um americano, o tanto que se cobra de um visto do americano é insignificante. Mas, pelo menos, isso acaba recompensando a humilhação que os brasileiros passam em terem que pedir vistos. Tem um episódio muito interessante da reciprocidade diplomática que aconteceu com o Brasil quando o Brasil ainda era um país soberano, que os Estados Unidos começaram a exigir de países que eles consideravam inferiores, como por exemplo o Brasil, uma identificação com fotos. Assim que chegassem no país, a pessoa tinha que identificar-se com fotos. Imediatamente o governo brasileiro, através da reciprocidade diplomática, falou, então todo americano que entrar no solo brasileiro vai ter que ser identificado pela Polícia Federal, ou seja, o mesmo constrangimento. Aí teve um americano piloto de avião, né, daqueles que se acham deuses por serem americanos, que fez isso aqui para a câmera e foi preso pela Polícia Federal. Por quê? Quer dizer que a gente está querendo que as pessoas sejam presas e que o americano tenha dificuldades de receber um visto brasileiro? Não. O que a gente está querendo é um pouco de dignidade. Espera aí. Por que vocês vão entrar dentro do Brasil sem ter um visto, vão entrar dentro do Brasil, rir da nossa cara, mas em contrapartida, para um brasileiro ir para os Estados Unidos, ele precisa tirar visto, para um brasileiro ir para os Estados Unidos, ele precisa de um procedimento diferente de identificação, ele já é recebido nos Estados Unidos como um potencial criminoso. É essa reciprocidade diplomática que ela não compensa, mas ela pelo menos gera uma sensação de que nós não somos os únicos estúpidos que estamos aqui para dar e nada receber. É isso que o Bolsonaro tira. É essa personalidade do Bolsonaro que a gente precisa discutir. Porque o controle de fronteira, eu considero ele tão insignificante, porque talvez os mais perigosos estejam dentro do Brasil, que são os eleitores do Bolsonaro, né? Que agora o sentimento de ódio cresceu a ponto de termos crianças matando crianças em escolas. Mas espera aí, vamos pensar como brasileiros agora, gente, você que está me assistindo. A menos que você tenha uma cidadania europeia, para você ir nos Estados Unidos tem todo um procedimento burocrático de procurar o consulado ou então a embaixada americana, ali você tem que pedir um visto, pagar uma taxa por aquele visto, ser entrevistado. O americano vai vir para o Brasil, não precisa fazer nada disso. Será que a gente realmente precisa aceitar esse status de inferioridade? Aí que entra a reciprocidade diplomática. Olha, se vocês querem impor ao Brasil constrangimento para ir passear nos Estados Unidos, nós vamos fazer a mesma coisa. É isso que o Bolsonaro está tirando. Digamos que essa última gota de dignidade internacional que ainda sobrava para o povo brasileiro. E, Léo, não pense você que o Brasil é o único país que faz isso. Quando eu fui para a Nigéria, eu fui com passaporte brasileiro. Porque com passaporte italiano, o visto seria coisa de 200 euros. Por quê? Porque um visto de um nigeriano na Itália era 200 euros. O visto de um brasileiro na Nigéria é muito mais barato que o visto do nigeriano no Brasil é mais barato. Todos os países praticam isso. Talvez o primeiro país a abolir esse instituto da reciprocidade diplomática seja o Brasil. Por que a gente precisa ser tão humilhado internacionalmente? Por quê? Assim, porque somos o quintal dos Estados Unidos. Nós não somos um país soberano, nós não temos o direito de exigirmos dignidade. A dignidade é uma coisa que é para eles e não para nós. É isso que mais me revolta nessa brincadeira do Bolsonaro. O que me parece mais louco nesse processo todo é como que se deu o processo de colonização mental. A gente já sabe que o Brasil está se transformando numa colônia econômica, né? Então o Brasil está entregando a Embraer, está entregando a base de Alcântara, o Brasil vai entregar o urânio, né? O Brasil vai entregar todas as suas riquezas, o petróleo já foi há algum tempo, né? Nesse processo. Agora, essa guerra, né, o Brasil tem todas as suas riquezas tomadas numa guerra híbrida, que é numa guerra sem tiro de canhão, sem bomba jogada por avião, sem nada disso. Tudo isso se deu através da colonização mental por meio das redes sociais. E uma colonização mental que transforma uma figura que era totalmente
ignorada no parlamento brasileiro em mito, né, que transforma as lideranças políticas relevantes em criminosas, prende, né, o ex-presidente Lula, e agora coloca ministro da Educação para dizer que brasileiro é ladrão, que é o caso do Vélez, uma ministra dos Direitos Humanos, que é a Damares, dizendo que Genebra é na Alemanha, ou seja, é o reinado da ignorância também de tão grotesco, né? No seu entendimento, como é que foi possível que uma população fosse realmente assim golpeada pela própria ignorância, pela burrice, pela ignorância que foi semeada entre ela? Como é que tudo isso foi acontecendo e ninguém foi se dando conta do risco da ignorância, né? Por que a ignorância foi tão subestimada no Brasil? Léo, talvez o primeiro erro do Brasil tenha sido ignorar o tamanho do poder da ignorância. E talvez um segundo erro foi não desenvolver inteligência nesse tema, ou talvez ignorar aqueles que desenvolvem inteligência nesse tema. Porque até hoje, quando se fala sobre esse assunto, você é ignorado. Quando você fala sobre, por exemplo, o poder de termos programas infantis que ficam sempre elucidando a ideia de que os Estados Unidos são um país bom e que a Rússia é um país do mal e que eles estão livrando o mundo da Rússia. A gente ter uma contaminação ideológica a respeito do americanismo dentro do Brasil desde crianças. Então nós estamos vivendo hoje a geração que cresceu assistindo Show da Xuxa. Então, para parte da sociedade, teve o Show da Xuxa. Para outra parte da sociedade, foram as igrejas que trabalharam muito bem esse esquema de doutrinação que eles fizeram. Qual que é o grande problema? O grande problema é que o ser humano tem a tendência de considerar a teoria da conspiração tudo aquilo que ele não consegue compreender. Talvez se hoje tentássemos explicar a existência do átomo dentro de uma igreja fundamentalista, eles nos considerariam anticristo ou de repente até hereges, porque a gente ia tentar falar de átomo numa igreja fundamentalista. Então, o que a esquerda não está percebendo é que existem mecanismos de comunicação muito eficientes que não podem ser ignorados. E eles foram ignorados ao longo desse tempo. A Globo conseguiu fazer uma programação mental nos nossos jovens de amor aos Estados Unidos. Ela conseguiu fazer uma programação de inferioridade do negro. E o outro canal, que infelizmente abraçou agora a causa bolsonariana, conseguiu fazer uma fundamentação de amor a Israel. E é muito delicado falar de Israel. Quando eu falo de Israel como sendo um Estado com seus interesses econômicos, assim como os Estados Unidos têm. E isso em nada envolve o povo judeu. Seria como dizer que pelo fato do Bolsonaro estar hoje presidente do Brasil, ele representaria o cristianismo porque nós, brasileiros, somos um país de maioria cristã. Não tem nada a ver. Eu estou falando dos interesses financeiros. Né? É muito importante a gente teve Desculpa. É muito importante que você esclareça essa sua posição em relação a Israel, né? Por quê? Porque nós temos muitos amigos judeus, principalmente amigos que são do grupo dos judeus progressistas, né? Que é um grupo muito grande, e alguns deles... Principalmente um dos nossos jornalistas, que é o Alex Sonlink. O Alex Sonlink é judeu, o Breno Altman é nosso colaborador frequente, né? O Sérgio Storck colabora conosco, é um dos integrantes do JuProg. O Mauro Nadvorny também contribui muito com a gente com as suas colunas, já participou aqui de programas no YouTube, né? E vários outros, né? A gente já convidou muita gente da comunidade judaica para participar aqui, e os judeus têm uma participação muito relevante, inclusive, na construção do pensamento humanista, do pensamento mais igualitário, do pensamento mais progressista, né? Eu diria, dessa maneira. No entanto, né, muitas vezes, na pressa, a gente vai comentar algumas coisas. O Bolsonaro está submisso ao Netanyahu. O Bolsonaro está submisso aos interesses do atual governo de Israel. E aí, né, na correria, talvez a gente comente coisas que pareçam exageradas, né? Eu queria que você esclarecesse o seu ponto, porque várias vezes eu já ouvi de algumas pessoas dizendo: o Leonardo Stuppa é antissemita, né? Então eu queria que você tivesse a oportunidade de se colocar em relação a isso. Bom, em primeiro lugar, Léo, eu queria que as pessoas que conseguem ver por esse lado, conseguem enxergar que falar de Israel é falar da religião judaica,
Eu queria dizer para vocês que até isso faz parte do esquema, até isso faz parte da estratégia. Eles criaram uma espécie de blindagem do tipo, se você fala do nosso governo, você está falando da nossa religião. Isso é muito estratégico, isso é muito inteligente. Léo, tem vários, a gente conhece várias pessoas que são críticas ao governo de Israel. Muitas pessoas, judeus, que criticam o governo de Israel. É a coisa mais comum, né? Inclusive muitos lá que apoiam a própria causa palestina. Tem muita gente. Então eu queria que você fizesse a diferenciação, porque esse tema é muito complexo, né? Quando você fala eles, né? Quem são eles? Tem vários eles, tem os indivíduos, né? Tem cada indivíduo que pensa de uma maneira. Claro. Então deixa eu fazer uma contextualização mais consistente para que as pessoas consigam entender. Olha, gente, nós vivemos no mundo do convencimento. A partir do momento que o Brasil se convenceu que o Bolsonaro é o mito e que ia salvar o Brasil do mal, o Brasil votou no Bolsonaro. Então vivemos no mundo do convencimento. As maiores agências de inteligência que existem no mundo estão nos Estados Unidos e em Israel. Eu não estou falando dentro do povo judeu, estou falando numa nação, num país. Vamos pensar assim, no Estado de Israel. E eles tiveram uma estratégia muito grande. Quando eu falo eles, eu não estou falando dos judeus, eu estou falando de pessoas com interesses econômicos, empresários, banqueiros. Tiveram uma estratégia muito grande, que é mais ou menos assim. Vamos fazer o seguinte, vamos criar a ideia de que nós estamos dentro de Israel tomando atitudes e que toda atitude que for tomada pelo governo de Israel é uma atitude que precisa ser entendida como uma atitude religiosa do povo de Israel. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa não pode se confundir com a outra, olha, mas é isso que eles fizeram. Quando eu falo eles, eu estou falando, obviamente, o controle financeiro de Israel, banqueiros, políticos. Eles conseguiram criar uma capa de legitimidade, assim como no Brasil eles estão tentando criar uma capa de legitimidade, que, olha, o que o governo faz é endossado por Deus, porque é um governo que está aí com muitos religiosos. Em Israel, eles conseguiram criar uma capa de legitimidade para a política, para criar uma impressão ao redor do mundo de que todos os atos políticos que são tomados pelo governo de Israel, voltamos a dizer que é um governo de seres humanos que, para mim, não acreditam de forma alguma na religião judaica, porque se eles seguissem os princípios judaicos, eles jamais estariam fazendo o que eles fazem na Palestina. O que eles fazem? Eles usam essa capa política da mesma forma que o Malafaia usa essa capa política, para se esconder por detrás das coisas erradas que eles fazem. Então, esses banqueiros, esses empresários, esses políticos, eles criaram a ideia de que, olha, tudo que a gente fizer vem endossado pelo governo de Israel e tudo que o governo de Israel fizer precisa ser aceito. Primeiro, pela comunidade evangélica. Por quê? Eles, quem? Banqueiros, empresários e políticos de Israel controlam as igrejas evangélicas ao redor do mundo. Eles, quem? Tem evidência? Porque, por exemplo, até onde eu sei, você pega essas igrejas malafaias, universais, etc. e tal, eles são sustentados pelos fiéis. Qual que é a ligação que eles têm em relação a Israel? Recebem dinheiro? Tem alguma prova? A ligação, Léo, ela entra numa teoria muito interessante, que é a teoria do network, que é o efeito de rede. Funciona da seguinte maneira. Se você não pertence àquele efeito de rede, você sequer aparece, você é esquecido. Então, eles conseguiram criar ao redor do mundo, primeiro, através do controle financeiro, eles conseguiram criar um controle sobre toda a mídia do mundo. Como? Olha, esses banqueiros, empresários e políticos, eles têm controle sobre praticamente todos os anúncios de televisão e quem quiser... quem tiver um pouquinho de interesse de entender como isso funciona, escreve assim, propriedade das SAs, vocês vão ver que vai uma pirâmide em que praticamente todas as grandes empresas do mundo vão chegando no mesmo lugar. A partir desse controle, eles conseguem controlar quais emissoras de televisão que vão conseguir patrocínios. Se hoje a Rede Globo fizesse alguma coisa contra os interesses deles, ela perderia um bloco de publicidade que talvez ficasse com 10% das publicidades. Através desse... Léo, desculpa, aí você está exagerando, cara. Tem rico chinês, tem rico libanês, tem rico judeu, tem anunciante de todas as nacionalidades. Agora, você pode eventualmente apontar, né, que o governo de Israel, né, tem ligações com o governo dos Estados Unidos, estão no mesmo bloco, vamos dizer assim, geopolítico, que é o bloco imperialista. Né? Agora, achar que você vai ter ali uma influência sobre 90% da publicidade na televisão é exagero. Isso não faz... Não tem sentido. O bom nessa hora, então, é a gente esperar daqui uns 2 anos para essa teoria da conspiração virar verdade. O que você acha? Léo, acho que essa aí é da conspiração Tem mesmo. acontecido. Não, Léo, olha,
O fato de chineses terem empresas não significa que eles são majoritários nas empresas. O detalhe é que grande parte das empresas em solo chinês, elas têm a obrigação de terem um empreendedor chinês. Mas o capital dessas empresas continua sendo desse mesmo grupo de políticos. É muito conspiratório. Na China o capital é estatal, é do governo chinês, Léo. Não, Léo. A Apple não é do governo chinês, Léo. O pessoal tá chamando aqui, Léo. Chegou a mensagem assim, ó. Aqui, ó. Chama a Anabela que ela vai enquadrar o estupro. Não vou chamar. Posso até chamar a Anabela. Daqui a pouco chega a Anabela xingando, manda o WhatsApp xingando. Ah, meu Deus. Mas não, então vamos fazer o seguinte, não vamos falar nisso não, que isso é muito conspiratório. Nem todo mundo tá preparado para sair da Matrix. É muito Eu até prefiro nem falar sobre isso. Eu concordo. Então vamos voltar. Mas, gente, quem tiver interesse sobre isso, pesquisem, porque é muito interessante. Léo, não vamos ficar nesse sentido. Mas assim, só para esclarecer, você não tem nada contra, você não é antissemita. Não, eu não tenho nada contra a religião judaica. Quando eu estou fazendo críticas ao governo de Israel, eu estou fazendo críticas a um grupo de políticos que, infelizmente, faz com o povo de Israel a mesma coisa que os políticos brasileiros fazem com o povo brasileiro. Eu não envolvo religião, e muito pelo contrário, quando eu falo de religião, eu falo que, olha, se tem uma coisa que é extremamente incoerente, é a gente imaginar brigas entre judeus, cristãos e muçulmanos, porque afinal de contas, é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que eu só estou tentando entender por que o Ismael saiu fora dessa brincadeira. Então, eu sou totalmente contra a briga de religião, eu sou totalmente contra a ideia de líderes religiosos distorcerem o ensinamento de Deus para fazerem a política deles. É o interesse do cara. Quem procura o Marco Feliciano, quem vê a interpretação do Marco Feliciano da Bíblia, vai ver uma coisa extremamente bizarra. Quem vê a interpretação... Agora, não, aqui em Belo Horizonte já tem uma igreja que tem um cartão de crédito. Ah, meus irmãos, é porque a gente merece o melhor. Então, gente, são líderes religiosos que estão fazendo a bagunça, não é o povo. Agora, porque existe um líder religioso que está fazendo uma grande desgraça, eu vou ser antissemita. Ah, não, gente, é exagero. Você sabe o que eu acho? Eu acho que quando as pessoas elas usam esse argumento contra mim, é porque elas estão decepcionadas com uma outra coisa que eu falei, mas só que aquela outra coisa elas têm vergonha de falar. Aí elas entram por esse campo, porque esse campo é muito sensível. Isso faz parte, inclusive, é um acordo que existe na imprensa para quando uma pessoa falar qualquer coisa fora daquilo que está nos moldes, achar uma coisa para destruí-la. Quando eu vejo uma pessoa entrando nessa... Porque todas as vezes que eu falo, eu começo com a ressalva, tá, Léo? Eu sei que isso é muito delicado, então todas as vezes que eu vou falar de Israel, eu começo com a ressalva. Eu falo, olha, gente, quando eu falo de Israel, estou falando de um grupo de políticos que controla armas poderosíssimas, mata crianças, não tem nada a ver com o povo judeu. Todas as vezes que eu falo de religião, eu falo de uma religião de berço único, eu falo da importância do Pentateuco, dos livros mosaicos, do judeu. Agora, se o pessoal tentar usar isso para distorcer, é feio. É feio. Você sabe que é feio. As pessoas podem se sentir verdadeiramente ofendidas e se manifestar. Léo, vamos virar a página aqui. A Ana Carolina está dizendo, mudem de assunto. Então vamos obedecer a Ana Carolina aqui. Mandou a gente mudar de assunto. E o tema principal é o Bolsonaro como traidor da pátria. Ele fala Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, mas Estados Unidos acima de tudo, Trump acima de todos e o capeta reinando no universo, né? Porque realmente o Brasil está vivendo um período demoníaco, né? Parece que o Brasil realmente foi, como você gosta de dizer, né? Se Deus era brasileiro, ele desistiu, né? Porque ele botou no poder realmente figuras que seriam inimagináveis em qualquer país do mundo, né? No entanto, Léo, a popularidade do Bolsonaro começa a cair rapidamente. Hoje saiu uma pesquisa, né, da XP e PESP, a rejeição ao Bolsonaro dispara, né? O grupo que dizia que seu governo era ruim ou péssimo foi de 17% para 24%, né? A aprovação também caiu muito, né? Então, aqueles que esperavam a administração ótima ou boa eram 63%, esse grupo já caiu para 54%, e os que esperam, né, ruim ou péssimo foi de 15% para 20%. Né? Então, realmente, assim, ele tá queimando o capital político dele, né? A avaliação política do capitão, né? Do ex-capitão, que era 40% em janeiro, já caiu para 37%. Regular está em 32%. Daqui a pouco ele vai ser ultrapassado pelo ruim ou péssimo. Você acha que o povo brasileiro vai cair na real e vai ver a grande lambança que fez, Léo? Porque a gente falava assim, jamais subestimem a burrice. Agora, e se a gente estiver vivendo um caso de burrice teimosa? A burrice que quer ser burrice para sempre.
Eu acho que o povo já percebeu. O detalhe é dar o braço a torcer, né? O difícil agora está sendo isso. Falar que, olha, deu ruim, eu percebo que deu ruim, as coisas estão piorando, né? O detalhe é dar o braço a torcer. Lógico, dentro do fanatismo, vai ter sempre uma justificativa para o que está acontecendo. Dentro do fanatismo. Isso vai criando para o Bolsonaro, olha, o que está acontecendo? Agora ele está perdendo parte do apoio e, obviamente, esse apoio que ele vai perdendo, ele é proporcional ao nível de sensatez. Então, os primeiros a pularem fora do Bolsonaro são aqueles que têm um maior nível de sensatez. E aí a gente vai caindo, chega no final das contas, sobra somente o fanatismo, porque o fanático ele não conclui absolutamente nada, ele só pega aquilo que o fanatizador, né, seja pastor, seja o que for, o fanatizador entregou. E aí ele torna-se um eterno escravo dos pastores, porque a única base de apoio que vai sobrar na reta final são os fanáticos. Só que esses fanáticos, eles são caros, porque um pastor, vamos pensar um Silas Malafaia, para ele manter o apoio ao Bolsonaro não vai ser barato. E aí a coisa vai pegando para o lado dele. Mas lembrando, apoio popular não significa absolutamente nada. O que importa é exatamente o que ele está fazendo hoje. O que ele está oferecendo para os Estados Unidos, o que ele está oferecendo para as elites. O que a gente precisa fazer é chegar no empresariado brasileiro e mostrar para o empresariado brasileiro que o prejuízo está sendo grande. Porque aí talvez o empresariado brasileiro chame a população para derrubar o Bolsonaro. Porque enquanto o empresariado brasileiro tiver naquela ondinha de pelo menos sair o PT, ele consegue se manter no poder, porque para se manter no poder, basta trabalhar contra o povo. Vai ser fácil para ele fazer isso. O Narciso Patrício está dizendo, os bolsominions não dão o braço a torcer, bando de jumentos. A Lígia Maria dizendo, isso mesmo, Estopa, eles não dão o braço a torcer. Esse é o grande problema, né? Porque dar o braço a torcer é submeter aquela chacota, falando, pô, né? E você sempre também faz o alerta, né, Léo, de dizer, a gente não tem que ficar tripudiando, dizendo, ó, eu bem que avisei. Tem que tirar essa vontade de pisar na cabeça do bolsominion, né, e dizer, não, gente, olha, a gente sabe, você errou, vem aqui para o mundo da luz, saia do mundo da escuridão, né, venha defender o seu emprego, o seu país, não queira ser escravo, seja um homem livre, uma mulher livre, né, uma pessoa livre, mas, enfim, as pessoas realmente têm medo da chacota. A Fernanda está dizendo, olha, isso é ótimo para que consigamos barrar as suas atrocidades, só não podemos ter Mourão no lugar dele. A Fernanda está se referindo à queda de aprovação dele. Léo, dá um conselho para as pessoas que estão loucas para pisar na cabeça do bolsominion, para terem um pouco mais de compreensão. Mas, Léo, você não pode dar aquilo que você não tem. Eu não sei se eu tenho essa compreensão, tô brincando. Eu tô lutando por isso desde o meu primeiro vídeo, eu tenho lutado por isso. Olha, o mais importante não é a gente fazer chacota com aqueles que foram enganados. E olha, talvez o meu segundo vídeo tenha sido isso. Não é hora de ficar com briguinha. Agora é hora de todos se unirem contra o golpe. Percepção de que o inimigo maior está lá fora e, a partir daí, um Brasil só contra esse inimigo lá de fora. Mas para que a gente consiga se unir em um só Brasil, realmente o maior obstáculo tem sido isso. Perdoar o bolsominion e o bolsominion dar o braço a torcer. Talvez a gente tenha que ter aí um evento de abraço em um bolsominion, né? Eu não sei, é praticamente assim... É impossível chegar na receita de bolo para a solução desse problema, porque a conciliação a nível popular requer uma conciliação a nível de governança, a nível de governantes. Então, enquanto a classe alta não perceber que ela está perdendo com tudo isso que está acontecendo, e essa classe alta não tiver esse desejo de reunião do Brasil em um só objetivo, a gente continua perdendo, porque tem que vir lá de cima, Léo, tem que vir lá de cima. É um político admirado pelo Bolsonaro que tem que falar, olha gente, nós erramos, parecia que era muito fácil, agora nós percebemos que não é tão fácil assim, são muitas variáveis, a coisa é muito mais complexa que parecia, agora a gente precisa se unir. E o mais importante, a gente precisa ter a coragem das pessoas que agora estão percebendo que já estão ameaçadas de falarem quem que está por detrás de tudo isso. A gente precisa ter coragem de pessoas que apoiaram o Sérgio Moro agora terem coragem de falar, gente, vocês não conseguem perceber que o Sérgio Moro faz parte de um esquema de desindustrialização do Brasil? Porque essas pessoas serão ouvidas. Isso que é o mais importante. Por isso que eu falo que às vezes, se tudo der errado pro Bolsonaro e o Bolsonaro chutar o pau da barraca e contar a verdade, é até interessante. Porque ele vai ter voz, ele vai ter condição de falar com o bolsominion. O mais difícil é realmente fazer o bolsominion entender que ele errou. Porque se o bolsominion entender que errou,
Eu acho que o povo que não votou no Bolsonaro nem vai receber o Bolsominion com chacota. O que faz o Bolsominion hoje tomar pisada na cabeça é ele continuar insistindo no bolsominionsismo. Eu não conheço nenhum bolsominion que tenha arrependido. Muito pelo contrário, quando a gente vê um vídeo de um cara que se arrependeu de votar no Bolsonaro, a gente vê esse cara sendo exaltado pela esquerda, o vídeo compartilhado, o cara recebe parabéns. Então, assim, primeiro passo, o Bolsonaro perceber que foi enganado. Naturalmente a esquerda abraça esse cara. Isso é natural. Mas o mais difícil está sendo convencer o Bolsonaro que ele foi enganado. Aquele cara tirando adesivo dos carros, né? Rasgando todo o material de campanha, aquelas coisas. O Giba está dizendo, convida a família Passos, tá ok, para cantar aí ao vivo, legal. A Fátima Tramontim está dizendo, não sei se ela está querendo nos agredir ou não, ela mandou um superchat de 13, está dizendo, TV 247, 2 mais 4 mais 7 é igual a 13. Tem gente que fazia essa piada, desculpa Fátima, se não é o caso, tá? Tem gente que fazia essa piada dizendo, não, veja bem, descobrimos o segredo do universo. O Brasil 247 é do PT porque 2 mais 4 mais 7 é igual a 13. Não era mais fácil chamar de Brasil 13 se fosse para ser do PT, né? Gente, 24 por 7 é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você for no Google e escrever 247, você vai achar dentista 247, você vai achar passeador de cachorro 247, cabeleireiro 247, você vai achar música relaxante 247. A gente só quis fazer o Brasil 247, tá? Então, e a mensagem dela é do bem, tá, Léo? Só para concluir, porque olha, ela mandou um superchat 13, ou seja, um superchat que significa Lula livre, e mandou mostrando essa conclusão que 247 é igual a 13, né, na numerologia, e aí fechou com o superchat 13. É lógico que foi um superchat do bem, não tem a mínima possibilidade de ter sido para agredir. É que as pessoas agrediam, às vezes, com isso, dizendo, não, veja bem e tal, descobri. Mas, enfim, se foi... desculpa, tá, a minha aqui má colocação. Obrigado aqui ao Galdino, que se tornou membro do canal também. Tem mais superchat aqui também. Ah, não, era o mesmo, né? Vamos prosseguir, Léo. Acaba de chegar uma notícia bombástica não, porque já era esperada, né? Mas o Bolsonaro acabou de assinar nos Estados Unidos a entrega da base militar de Alcântara, no Maranhão, que é a melhor base para lançamento de foguetes no mundo, para os Estados Unidos. Agora, Alcântara passa a ser um território dos Estados Unidos. Os militares dos Estados Unidos podem entrar e tratar aquilo lá como se fosse território deles. Não sei se vão pagar por isso ou se não vão pagar, ou se é o Brasil que vai ter que pagar para ter a honra de ter a presença dos militares americanos lançando seus foguetes aqui. Então, enfim, se havia a perspectiva de um dia o Brasil ser um país soberano, que desenvolvesse altas tecnologias, que pudesse lançar seus próprios foguetes, satélites, etc. e tal, não há mais, né? O Brasil agora é uma colônia conquistada, né? O Brasil não sei se algum dia vai passar por algum processo de libertação colonial, né? Mas se passar isso aí vai estar muito longe ainda. Enquanto isso, teremos aqui os soldados americanos passeando no Maranhão. Acaba de ser sacramentado, então, a entrega. Vou ler aqui o comentário do Dendê, né? Dizendo, que vergonha, Bolsonaro entreguista, você é um traidor da pátria, você é um psicopata fascista. A Gisele Filipeto mandou um superchat. Maldito miliciano, diz aqui a Regina, né? A Ana perguntou, e o Nordeste não faz nada? O Dino está dizendo que não é bem assim, que ele vai ver quais são as condições, que não pode ampliar essa base, embora a base seja também uma questão de competência da União e não do governo do Maranhão. É um horror, diz aqui Glauber Pinheiro, que horror ver nosso país ser entregue a outro país. Esses caras são os piores criminosos da história. Léo, até para você emendar uma reflexão, olha que interessante, né? A pretexto de combate... Vamos imaginar. Então, combate à corrupção. Então eles descobriram que a empreiteira, a Odebrecht, sei lá, a Camargo, a Andrade, pegava 5% da obra e dava lá para os políticos, né? Então o que você faz agora? Para combater a corrupção, você não vai mais pegar 5% da obra, você vai pegar um país inteiro e entregar para um outro país, né? Isso aí não é muito mais corrupção? Porque imagina o seguinte, então descobriu-se um roubo de 20 bilhões na Petrobras, supondo que seja isso. O PIB do Brasil é de alguns trilhões. O Brasil agora não é mais do Brasil. O Brasil é de outro país. O Brasil tem outro dono. É aquele cara de cabelo laranja, né? Isso está sendo dado, né? Me faça uma reflexão sobre a corrupção que significa entregar um país inteiro. Léo, tem duas formas da gente... Com todo mundo dentro. Então, tem duas formas da gente refletir sobre o que o Brasil está fazendo hoje. A forma mais simples é você pensar naquele familiar que você mais ama
E aí, de uma hora para outra, aquele familiar pega uma doença e você tem que tratar e você fala, não, quer saber de uma coisa? Eu vou dar veneno para ele porque eu vou matá-lo, ele morrendo, com certeza, o micróbio vai morrer junto. Essa é uma forma. A outra forma que tem muito a ver com a postura do brasileiro, né? Não é só do governo, é mais ou menos assim. Eu tenho uma árvore e essa árvore está numa cerca e tem muita gente subindo na cerca e roubando alguns frutos. Quer saber? Para garantir que ninguém mais roube alguns frutos pela cerca, eu vou cortar a árvore. É isso que o Brasil tem feito. O Brasil tem matado pacientes para evitar ter que combater alguns micróbios, mas com a garantia de que com isso o micróbio vai morrer também. E o Brasil tem cortado algumas árvores porque alguns frutos estão sendo roubados. Não é mais fácil ficar lá, né, para poder prender o cara que está roubando os frutos, não. É mais fácil cortar a árvore. Como não é mais fácil dar o remédio para resolver o problema do paciente, não. É mais fácil chegar e matar o paciente, que você tem a garantia que junto com o paciente a doença vai embora. É diferente, Léo. É diferente. Uma das coisas é o seguinte: tem um galho podre. Em vez de você cortar o galho podre da árvore, você matou a árvore. Aí você está falando da Operação Lava Jato, né? Agora, tem uma questão que é o que veio depois, né? Em vez de você cortar o galho, você deu a fazenda. Você falou, ó, leva a fazenda inteira. Já que tinha um galho podre, você chega para o vizinho e fala assim, a fazenda agora é sua, porque apareceu um galho podre aqui. É exatamente o que está acontecendo. Deixa eu agradecer aqui ao Latão 2000, que chegou como membro do canal também. Léo, e aí eu te pergunto o seguinte, algumas coisas que estão aqui, ó. O Sérgio Bernardi, mataram a vaca por causa do carrapato. Tinha um carrapato, você vai e mata a vaca. Ou você dá o rebanho inteiro para o vizinho. Apareceu o carrapato, você dá o rebanho para o vizinho. Exatamente, Léo. O pessoal tem muita sabedoria. E aí eu te pergunto, vai dar para reverter isso aí ou não? Ou isso aí é para sempre? Essa tragédia nacional. Nunca mais seremos um país livre? Olha, Léo, essa questão de entrega do Brasil para os Estados Unidos, principalmente porque o Brasil está sendo entregue para os Estados Unidos e o que está entrando dentro do Brasil dos Estados Unidos são forças armadas, isso é a mesma coisa de um país perder uma guerra e ser invadido pelas forças armadas do outro país. Como é que você vai virar para os Estados Unidos, né? Agora os Estados Unidos começam a ocupar, por exemplo, base de Alcântara, depois vão ocupar o Amazonas, vão montando bases em vários locais do Brasil, depois Fernando Noronha. Como é que você vai virar para os Estados Unidos e falar, tira as bases? Aí eles vão virar e falar, não, nós não vamos tirar não. E como é que você vai obrigar? Então é praticamente... É só a gente ver o caso da Coreia do Sul, que obviamente gostaria de ter sua soberania, não tem. Então eu não consigo ver a possibilidade de se reverter o que está acontecendo hoje, porque, tecnicamente falando, o que está acontecendo agora é uma entrega incondicional do Brasil, não tem condições, é dos Estados Unidos e pronto, e agora eles mandam as pessoas, as Forças Armadas, para vigiarem o terreno deles, e qual que seria a motivação deles para devolverem? O que eles vão perder para terem uma motivação para devolver? Eu não consigo ver possibilidade da gente reverter isso, não. Eu vejo o Brasil como um país agora cada vez mais fadado ao colonialismo, né? Cada vez mais fadado à produção de agrícolas, cada vez mais impossível a possibilidade de industrialização do Brasil e cada vez mais garantida a desigualdade social. O aumento da desigualdade social no Brasil hoje e o aumento da miséria no Brasil hoje é uma coisa que nós podemos... Agora, se tem uma coisa que você pode garantir que vai acontecer no Brasil, é aumento de desigualdade social e aumento de miséria, porque a gente está caminhando para uma situação em que o Brasil industrializado agora deixa de ser realidade. Ô, Léo, e sobre a questão agrícola, sempre é importante enfatizar que vai ser um fazendão, mas um fazendão com menos clientes, né? O Paulo Guedes, na sua viagem ao exterior, deu uma declaração dizendo que há um mal-estar muito grande com o crescimento da China. Léo, a China é o maior cliente do Brasil. O Brasil exporta mais de 60 bilhões por ano para a China, né? O saldo comercial do Brasil, né, é altamente favorável também em relação à China. O volume de comércio com a China é muito maior, mais do que o dobro do que o volume de comércio com os Estados Unidos. A China também é o país que mais investe no Brasil. E agora o Bolsonaro está dizendo, e o Paulo Guedes também, dizendo que há um mal-estar com a China. Imagina o seguinte, imagina que você tivesse um restaurante, Léo, e você tivesse um cliente que fosse lá toda semana na sua churrascaria e levasse a família toda, 100 pessoas, todo fim de semana. Você falava pro cara, não vem mais não,
Você está enchendo o saco aqui de tanto que você vem. É mais ou menos isso que o Brasil está falando para o seu cliente. E os caras do agronegócio estão começando a se dar conta, Léo. Dá para imaginar um negócio desse? Quer dizer, ele traiu o Brasil e traiu também os ruralistas. E tudo isso porque a fragilidade dele é muito grande, ele precisa se garantir com um amigo forte. A proximidade do Bolsonaro com os Estados Unidos ela é muito estratégica, porque o Bolsonaro sendo presidente dos Estados Unidos no Brasil, nem o exército brasileiro é páreo para o Bolsonaro. Porque imaginem que numa tentativa de retirar o Bolsonaro pode gritar por ajuda dos Estados Unidos e essa ajuda pode vir e fazer o que aconteceu no Iraque, né? Ou seja... Pode estar Alcântara, né, Léo? A ajuda pode estar já na base de Alcântara, é só rapidinho aperta um botão, já mata todo mundo, né? E assim, tecnicamente falando, a partir do momento que as Forças Armadas brasileiras percebem que o Bolsonaro está com esse apoio internacional, as Forças Armadas brasileiras percebem que é praticamente impossível tentar fazer qualquer coisa com o Bolsonaro, e isso também os ministros do STF, o próprio parlamento, ele torna-se um super ditador, porque ele tem apoio do primo forte. Ah, não, eu chamo o primo forte, mas o preço é muito alto para ele fazer isso. O preço é que, olha, para ele continuar no poder, ele tem que entregar o povo e o Brasil numa situação de extrema miséria. Isso é muito caro. E o mais desesperador é que agora a gente está indo para uma situação cada vez mais irreversível, porque ele está fazendo as contas, alguém vai ter que pagar. Ele está indo lá fazendo promessas, ele já tem essa proteção, né, essa estabilidade dele, ela está garantida por alguma coisa. E o preço é muito alto. O preço é um Brasil que se distancia da China. Esse distanciamento, ele não é só estupidez. O distanciamento do Brasil da China é a intenção dos Estados Unidos, né, de desestabilizar economicamente a China e garantir o Brasil como fonte de matéria-prima. Então isso é estratégico, é muito interessante para os Estados Unidos, nada interessante para o Brasil e, obviamente, parte de uma guerra contra a própria China. Então nessa brincadeira... Só tem um que realmente perde, porque a China começa a substituir produtos brasileiros por americanos, os Estados Unidos estão criando condições para isso, quem perde é só o Brasil. Só o Brasil que perde nessa brincadeira. O prejuízo estimado pelo agronegócio já é de 30 bilhões de dólares, o prejuízo potencial com essa palhaçada do Bolsonaro. A Regina Ribeiro está dizendo, um efeito bumerangue para os golpistas do agronegócio. Tem uma coisa interessante, Léo, que eu queria que você comentasse também, como o império despreza os vira-latas, né? O John Bolton, que é o secretário de segurança do Bolsonaro, aliás, do Bolsonaro, ele foi ao Twitter e chamou o presidente brasileiro de Bolsonaro, dizendo que é muito bom receber o presidente Bolsonaro. Os caras não conseguem nem gravar o nome de um cara que se comporta como vira-latas. Eles vão dizer, vão dar declarações públicas, não, veja bem, Brasil e Estados Unidos nunca foram tão amigos, mas o cara não lembra nem do nome direito, né? O que você acha disso, Léo? Isso é, infelizmente, um comportamento que é um comportamento... esse viralatismo é uma coisa muito brasileira, né? Eu vou até comentar aqui o que fala a Ruth Mick tentando oprimir. Ela fala, se os Estados Unidos é tão ruim, por que esquerdistas adoram tirar férias lá? Olha, é muita ignorância quando uma pessoa escreve uma coisa dessa, né? Nós estamos falando de política. Primeiro, nós não estamos falando que a Disney é um lugar ruim, nós não estamos falando que passear nos Estados Unidos é uma coisa ruim. Nós estamos falando que a política dos Estados Unidos em relação ao Brasil não é uma política boa. Então, olha, pode ter certeza que se você trabalhar numa empresa, o dono dessa empresa tem uma casa muito boa. Você vai adorar ficar na casa do dono da empresa, só que ela não é sua. Então, os Estados Unidos, explorando o Brasil, eles sempre vão conseguir uma qualidade de vida muito grande lá. Só que não é nossa realidade. Ninguém está falando aqui que os Estados Unidos estão piores economicamente que o Brasil. Ninguém está falando que lá nos Estados Unidos as coisas estão piores que no Brasil. O que a gente está querendo dizer é que as intenções dos Estados Unidos para o Brasil não são boas intenções. É mais ou menos assim. As intenções daquele fazendeiro com aquele camarada que ele trouxe no pau de arara para trabalhar na fazenda dele, não são boas intenções. Ele trouxe aquele cara para colocar no canavial, trabalhar 12 horas por dia, se o cara tentar ir embora, ele dá um tiro. Ah, mas esse fazendeiro está riquíssimo. A casa dele é maravilhosa, ele tem até helicóptero. O fato dos Estados Unidos estarem bem não significa que eles querem o bem para o Brasil, Ruth Mick. Nós não estamos dizendo que os Estados Unidos estão maus.
Nós não estamos dizendo que os Estados Unidos estão passando por dificuldade, que as coisas estão ruins lá não, e nem estamos dizendo que não vale a pena ir lá passear na Disney, seja lá onde for. O que nós estamos dizendo aqui é que a política externa dos Estados Unidos prevê um Brasil como produtor de matéria-prima, prevê um Brasil sem indústrias. É essa política externa dos Estados Unidos que é uma coisa ruim para o Brasil. Pode continuar passeando nos Estados Unidos, os esquerdistas podem continuar passeando. Dificilmente a gente vai encontrar um esquerdista que vai sair daqui para passear na casa do Trump. Normalmente o cara vai sair daqui para ter um entretenimento nos Estados Unidos, né, para ter um momento. Isso tem nada a ver com a política externa. Você vai ser humilhado, vai ter que pedir visto. Eles não precisam de visto para vir para cá mais. Só você que vai ter essa humilhação. Mas falar que a política deles para o Brasil é ruim não quer dizer que a gente está falando que lá está ruim, não. Isso é uma distorção, Léo, que aconteceu. Ela foi muito explorada pelo MBL. Quando a gente falava que... Vamos pensar Estados Unidos e Cuba. Qual que é melhor pro Brasil? Enquanto os Estados Unidos estão pensando num Brasil fornecedor de matéria-prima, Cuba só poderia se voltar ao Brasil como um fornecedor de industrializados, porque a indústria brasileira era maior que a indústria cubana naquela época, até hoje. Então vamos pensar, qual que é o melhor parceiro econômico? Aquele que vai te colocar como um produtor de matéria-prima ou aquele que vai comprar os seus produtos industrializados? É claro que é aquele que vai comprar seus produtos industrializados. Aí o que o MBL fazia para convencer imbecis como essa Rutmik aqui? Ah não, então vai para Cuba. Não! Nós não estamos escolhendo um lugar para morar, nós não estamos escolhendo um lugar para ir passear, nós estamos escolhendo quem vai comprar na nossa mão. Quem vai comprar na nossa mão, quer comprar na nossa mão o quê? Ah, eu quero comprar seus produtos industrializados, então você é bem-vindo. Ah, e os Estados Unidos, eu quero que você feche a sua indústria e nos venda a matéria-prima para industrializar aqui. Então, esse não é bem-vindo, é essa a diferença. Então, esse argumento qual que é melhor, Cuba ou Estados Unidos? Isso não está em questão. O que está em questão é qual que vai promover maior desenvolvimento dentro do Brasil. É um negócio com os Estados Unidos, para a gente ter que fechar nossas indústrias e vender a matéria-prima para industrializar lá, ou é um negócio com Cuba, com Venezuela, com seja lá o país que for, que vai comprar o produto industrializado brasileiro, vai comprar a tecnologia de ponta do Brasil. É só usar um pouquinho a inteligência, nós estamos falando de negócios internacionais. Aí agora ela toda ludibriada lá, provavelmente com a cabeça totalmente poluída, vai escrever, então vai para Cuba, mas... É assim, infelizmente é assim que funciona a cabeça dessas pessoas, né? Não, Léo, e tem que explicar para algumas pessoas, por exemplo, você pega lá, os ricos vão passar férias em outros países, né? Você tem os países colonizadores e os países colonizados, né? Os países que colonizaram outros países, por uma razão óbvia, se tornaram mais prósperos e atraíram mais turistas. Tem mais museus. Muitas vezes, na colonização, eles pilharam as riquezas de outros países também, né? Você vai no Museu do Louvre, tá cheio de relíquia do Egito, dessas coisas e tal. Ah, mas por que vocês não vão para o Egito? Não, porque as coisas do Egito estão na França, né? Então, tem que dizer para as pessoas que as coisas funcionam assim. A Anne Walsh está dizendo que a desindustrialização leva ao extrativismo. Mas o pessoal aprende, Léo. Com o tempo aprende, você tem que ter um coração generoso, amplo. Esse pessoal vai ainda enxergar a luz, né? É um movimento. Porque o que acontece? Eles vão perceber o seguinte, que o Brasil não vai crescer, que vão rebaixar as perspectivas de crescimento. Aliás, já aconteceu isso hoje, né? A economia encolheu em janeiro, 0,4%. A previsão de crescimento no começo do ano, que era 3%, caiu para 2,5%, já está abaixo de 2%. Né, dos economistas lá do... Aliás, acho que está em 2,04, mas está com viés de cair lá para 1,5 já. E o Brasil não cresce há 5 anos, né, desde que começou toda esta guerra híbrida contra a nação brasileira. Aí o cara, que é o jovenzinho do MBL, ele vai lá, faz uma faculdade, consegue pagar a faculdade, ele se forma, descobre que não tem emprego. O único emprego que sobrou para o brasileiro vai ser motorista de aplicativo. Com todo respeito aos motoristas de aplicativo, que gosto muito de vários, frequento muito, né? Aí eles vão falar assim, mas por que está acontecendo que não tem? Eu fiz engenharia e não tem emprego de engenheiro. Né? Eu fiz tal profissão e não tem emprego nessa área. Vão se dar conta de que o Brasil perdeu completamente o dinamismo econômico. Será que não vai chegar à reflexão de que isso se deve a uma intervenção internacional aqui dentro? Léo, obviamente vai chegar um momento em que as pessoas vão perceber isso. Eu imagino que hoje a classe média brasileira já está entendendo o que está acontecendo. Várias pessoas que antes
O que a gente precisa entender? A gente precisa sempre voltar naquela questão básica da administração, até porque você falou que o jovenzinho fez uma faculdade, ele vai lembrar mais fácil dessa forma. Quando a gente começa a estudar qualquer coisa da área de negócios, a gente estuda aquelas questões das relações, lá perde, ganha. A elite brasileira, ela achou que deveria dar um tombo nos trabalhadores tomando o governo. Então aí acabou aquele momento em que existia uma relação entre donos das máquinas e trabalhadores e passou a existir uma expectativa de exploração, em que a elite, os banqueiros, os donos das máquinas começaram a ter uma expectativa que eles iam explorar os trabalhadores e deitar de ganhar dinheiro. Não aconteceu dessa forma. Entramos em recessão, o bicho está pegando, hoje todo mundo está perdendo. Então o próximo passo é essa elite perceber que ela está perdendo por causa disso, para depois a elite tentar voltar na realidade anterior, que era uma realidade de acordo de classes. Se a gente tiver um acordo de classes propriamente dito, um acordo de classes de quem trabalha com quem especula, de quem trabalha com quem é dono das máquinas, de quem trabalha com quem investe, todos ganhando juntos, aí o Brasil volta a crescer. Enquanto não tiver esse acordo, a gente vai vivendo essa situação. Dar o braço a torcer para admitir que quebrou esse acordo é que está sendo mais difícil. A elite brasileira, ela já começa a perceber que está ruim. A elite brasileira já começa a perceber que está desvalorizando, está perdendo dinheiro. O mais difícil está sendo essa elite perceber que ela é culpada disso. Isso que está sendo mais difícil. Mas pode ser que aconteça, vamos torcer. Talvez, se isso acontecer, essa elite pode investir nessa digamos que na reestruturação desse acordo de classes. Eu tinha esperança do Mourão fazer esse acordo de classes, agora eu vi que o Mourão já esfriou. Eu tinha essa esperança de um Mourão conciliador, eu estou percebendo agora que parece que nós já temos já um Mourão estadunidense. Pode ter ficado com medo do exército americano também. A Adriana está dizendo aqui, ó, passear na Disney, hoje vivem milhões de americanos descendentes diretos de brasileiros que lá nasceram depois dessa imigração massiva de brasileiros nos últimos 40 anos, gente. E aí lembrando que o Bolsonaro diz que os imigrantes brasileiros lhe causam vergonha. E o Bolsonaro falou que se sente em casa nos Estados Unidos. O Olavo de Carvalho, com quem o Bolsonaro jantou ontem, chamou o Mourão de idiota, dizendo que se o Bolsonaro não fizer algo contra o Mourão, contra os militares, em 6 meses o governo acaba. Né? Por que o Olavo de Carvalho ataca o Mourão, na sua opinião, Léo? Será que ele acha que o Mourão representa uma ameaça a esse processo de entrega do Brasil de bandeja para os Estados Unidos? O Mourão tem se colocado exatamente contra o entreguismo, né? O Mourão tem se portado como o adulto na mesa, o adulto à mesa, e obviamente isso aí chamou a atenção do Olavo de Carvalho, e principalmente dos financiadores do Olavo de Carvalho. E tem também a intenção de começar uma destruição da reputação do Mourão dentro do campo da direita, né? Porque, olha, quando o Olavo de Carvalho começa a falar uma coisa, ele era, não sei se continua sendo, mas ele era replicado por vários youtubers, porque o Olavo de Carvalho ele tinha a manha de falar coisas que sensibilizavam a juventude. Então, imagino eu que o trabalho do Olavo tem sido exatamente em fazer o Bolsonaro viver mais ou converter o Olavo para ser um próximo governante dos Estados Unidos. Mas depois que o Olavo deu essa esfriada, a esquerda também não soube aproveitar, depois que o Mourão deu essa esfriada, a esquerda também não soube aproveitar a proposta que o Mourão fez para a esquerda, porque eu entendi aquele Mourão que constantemente contestava o Bolsonaro como sendo um Mourão que estava abertamente fazendo uma proposta para a esquerda. A esquerda não soube observar que o Mourão estava fazendo essa proposta e parece que o Mourão acabou fechando com o bolsonarismo, porque agora ele já não está mais fazendo como fazia antes, né? Ele está mais é verdade. E aí, Léo, eu queria te trazer a questão aqui do Maurício Raposo, dizendo, os mesmos militares que estiveram sob o comando de Lula e Dilma hoje obedecem ao Bolsonaro. Como explicar isso? Como explicar que os militares obedeçam ao Bolsonaro, que entrega o Brasil para um outro país? Porque o militar, em tese, ele tem que defender o país de uma agressão externa. O Brasil sofreu uma agressão internacional. Depois da agressão internacional, a gente está no momento da pilhagem, né, de levar tudo que tem dentro. Tudo de bom, né? Por que os militares não estão resistindo a esta pilhagem internacional? Eu acho que está todo mundo com medo, assim... Obviamente, todos juntos, Léo, conseguiriam reverter o quadro, mas a gente tem uma situação em que alguns estão vendidos, porque alguns estão vendidos, outros estão com medo.
Isso que tá é isso que está conseguindo garantir o entreguismo, garantir a manutenção do Lula na cadeia, garantir a alienação do povo, é porque uma parte está vendida, uma parte está recebendo bem. Eles souberam agir de uma forma muito estratégica. Uma parte está recebendo bem, a outra parte está morrendo de medo, porque ela tem medo de uma agressão midiática, de cair de avião, ela tem medo, se conseguiram fazer... Se nós temos uma situação em que aquilo que seria um Estado democrático de direito, nós tivemos um grupo de internet chamando um manifesto para pedir o fim do STF, a destituição dos ministros do STF, que eu considero um atentado contra o Estado democrático de direito, que deveria ser reprimido, obviamente, com a prisão dessas pessoas. Lembrando que eu não estou falando que o Brasil deveria ter sido ditatorial, não. Quando a gente estava em crise econômica, e eu falo a gente porque eu estava morando na Inglaterra e trabalhando lá nessa época, algumas pessoas tentaram fazer alguns protestos para desequilibrar o governo, elas foram para a cadeia. Porque, olha, se você está desestabilizando o Estado democrático de direito, o nome disso aí infelizmente, é terrorismo. Você vê que eles fazem isso e não dá em nada. Então, se eles estão fazendo isso, não está dando em nada, a gente percebe que tem uma coisa muito forte para manter ministros com medo de colocar essas pessoas na cadeia, de tomarem atitudes. Né? O grande acordo nacional com o Supremo, contudo, é um acordo que quem participa, participa. Quem não participa, cai do avião. Né? Se for uma pessoa séria, cai do avião. Então, eu acho que nós estamos numa situação aí que é irreversível por causa disso. Parte está comprada, está ganhando muito bem para isso, a outra parte está acovardada. É isso, Léo. Deixa eu agradecer ao Denis Goios, que chegou como membro do canal. Muito obrigado ao Denis. A todos que já são membros, né? Chegando aqui, daqui a pouco a gente vai ter o Boa Noite 247. Então eu peço apoio à TV 247 nas assinaturas que são feitas em Brasil247.com/apoio, aos jornalistas pela democracia em Brasil247.com/democracia, né? E a que todos sejam membros também aqui no canal. E aí passo a bola para você fazer o encerramento, Léo. Léo, eu queria então aproveitar aqui para agradecer todas as pessoas que participaram, agradecer aqui as pessoas que participaram pelo canal Leonardo Estopa, também, pelo canal do Estopa, né? E agradecer as pessoas que participaram pela TV 247, convidar todo mundo para se inscrever na TV 247, importantíssimo isso para a gente conseguir crescer os canais. Léo, Bolsonaro, aqui o Baldo está lembrando para a gente aqui, mandou um superchat, o Bolsonaro parece que fez um discurso, né? E aí ele reconheceu a capacidade bélica dos Estados Unidos. Ele meio que está querendo dizer o seguinte, gente, ó, que está pegando mal, a popularidade dele está caindo, né? Como ele está entregando o Brasil para os Estados Unidos, e ao reconhecer a capacidade militar, ele talvez esteja dizendo, gente, eu só estou traindo o povo brasileiro, entregando tudo que tem no Brasil com todo mundo dentro, porque eles têm muita bomba, né? Eu estou sendo pressionado, talvez seja isso. E o Lima mandou um superchat. Você acha que pode ser isso, Léo? Uma confissão, né, para limpar a sua consciência? Ou então para legitimar um acordo, né? Porque aquilo que nós, do campo progressista e do nacionalismo, entendemos como o desrespeito à soberania, o bolsonarista entende como um grande acordo. É uma espécie de dizer que agora o Brasil, que não se envolvia em guerras, um Brasil que era pacífico, um Brasil que tinha negócios com todo mundo, agora ele é aliado de um país poderosíssimo, cheio de bombas. Aí ele, não, peraí, agora manda um bocado de bomba para o povo comer, por favor. Mande bombas para gerar empregos, por favor, dê empregos para o brasileiro como cuidador de bomba, domador de bomba, né? Pega uma bomba nuclear, vai passear com ela no parque, dá um emprego com... Deve ter bomba walking, bomb walking, né? Que tem dog walking, deve ter bomb walking. A gente não precisa de bomba dos Estados Unidos, a gente precisa do investimento da China para montar empresas no Brasil. Então, o Brasil abre mão da China como parceiro, fecha com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma capacidade bélica muito grande. E o Kiko, o que eu tenho a ver com isso? O que se interessa para o Brasil? O Brasil não se envolvia em guerras. O Brasil pacífico é o que a gente precisava. Mas agora o brasileiro está tranquilo, Léo, porque agora somos parceiros de um país com muita capacidade bélica. Talvez o alienígena venha invadir a gente seja protegido por eles. Olha o que disse o outro traidor do Brasil, chamado Paulo Guedes, que ataca a China, que é o maior cliente do restaurante Brasil. Gente, o Brasil é uma fazenda, produz soja, essas coisas, quem compra é a China. Aí o Paulo Guedes ataca a China. O que diz o Paulo Guedes? O presidente ama os americanos como eu. Adora Coca-Cola, Disney, jeans. Eu também gosto de calça jeans. Também tomo Coca-Cola de vez em quando, não muito, porque faz mal, né? Também, não, Disney eu não gosto, eu nunca fui para Disney, né? E sempre fui contra esse papo de Disney.
Mas assim, o que isso tem a ver, né? Qual que é o problema? Tudo bem, tem gente que, o brasileiro também gosta de sushi, tá? Então o brasileiro gosta de comer comida japonesa. Esse Paulo Guedes, assim, o cara tá dizendo o seguinte, gente, seremos colonizados porque o presidente gosta de Coca-Cola, Disney e de McDonald's. Para com isso, Léo. Pô, fala um pouquinho que eu vou atender uma ligação aqui. Ô, Léo, não dá nem pra falar muita coisa, não. É o que a gente tá avisando há tanto tempo, né? Olha, vocês não estão percebendo que tudo isso é uma estratégia dos Estados Unidos para recolonizarem o Brasil? A gente está falando isso há quanto tempo? E olha, isso é um assunto tão estranho que já fez parte até das músicas do MPB. Eu lembro que quando a China entrou nessa onda, o Paulo Ricardo escreveu: agora a China bebe Coca-Cola, né? Grandes coisas, já que aqui na esquina cheiram cola. O Brasil está numa situação de caminho em direção à miséria. O Brasil está numa situação em que o fim da sua indústria está significando uma queda absurda na qualidade de vida do seu povo, e o Paulo Guedes está preocupado em uma relação unipolar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem Coca-Cola e o Bolsonaro está feliz porque lá tem muitas bombas, né? Muito poderio bélico. É o bolsonarista, infelizmente, se ele pudesse passar por tudo isso sozinho, seria muito bom, mas não vai dar. O Brasil inteiro vai ter que pagar por isso. E, né, que seria tão bom se desse se isso fosse como um jogo de videogame, que é o que eles pensam, né? O bolsonarista acha que política é um jogo de videogame, que deu errado, você volta à fase. Não, você não volta à fase. A gente está, infelizmente, caminhando para um caminho cada vez mais sem volta. É isso que está acontecendo. Então, deixa eu aproveitar para agradecer. Muito obrigado. Olha, o Bolsonaro dando vexame, discursando lá, dizendo: somos tementes a Deus. O que tem a ver? Bom, ele é temente a Deus, ele é o cara, é o cara que fez a campanha da mentira, da mamadeira de piroca, né, como você gosta de dizer. Somos contra o politicamente correto. Isso a gente sabe, porque ele fez bullying a vida inteira. E a ideologia de gênero, ele é contra a ideologia de gênero. Aí depois ele fala: não sou homofóbico. Riu, né? Até as pessoas riram. O que isso tem a ver com uma visita aos Estados Unidos, cara? Que cara. Nem é questão de ter a ver, não, Léo. É a questão de ser a única coisa que ele consegue falar. Se você pega uma pessoa que tem a capacidade de discurso muito reduzida, ele não tem. Assim, tudo bem, tem uma capacidade de discurso, mas não tem conteúdo. Ele não tem conteúdo político, ele não sabe posicionamento geopolítico. Ele não sabe disso. E ele ganhou exatamente por isso, porque o resto do povo também não sabe disso. O Brasil só está na merda que está hoje, porque grande parte da população não tem noção disso. Não sabe o que significa o que ele está fazendo agora. E só vai perceber isso daqui a muito tempo. Marcelo está dizendo que ele é energúmeno na presidência da República, né? E a Maria Campos dizendo que foi ridículo o discurso. Pior ver o cara segurando o guardanapo para não tremer. Né? Heloísa, vergonha de ser brasileiro. Eduardinho devia ter quando vê a família na TV dando bandeira de bandido, né? É complicado, viu? Sérgio Bernardes está dizendo que o Bozo vai voltar cheirando xixi. Trump vai mijar em cima dele. Essa é a... Ele vai falar o quê, diz a Lídia, né? O Giba fala que ele é um mundrungo. E o Baldo diz que ele fez um discurso para os crentes. Amanda, vergonha de ter um palhaço desse como presidente. Virgínia, só fala merda, né? Bom, ele é o presidente do Brasil, gente. O que fazer, né? Vera Barbosa dizendo familícia laranja. Então, vamos saudar o presidente Zé de Abreu, autoproclamado, que Zé de Abreu consiga salvar o Brasil desse pesadelo, desse filme de terror sinistro, que é um pesadelo sem fim, como diz aqui a Vilma Maria. Obrigado a todos vocês. Vamos ficar no Boa Noite 247, curtir a TV 247 e, né, devagarzinho ampliando o nosso alcance para que a gente possa fazer frente a esse mar de estupidez, né, Léo? Isso, Léo. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor. E eu queria, só para te tranquilizar, Léo, lembrar que tem um colega aqui que é o Planeta Diário, que está avisando uma coisa que é muito importante, você não considerou nisso tudo. Acabou o comunismo. Agora não tem mais comunismo. Então, esse é o motivo para a gente não ficar triste. Então, muito obrigado, pessoal. Eu volto às 10h30 da noite com Léo Stoppa ao vivo. E fiquem agora aí, daqui a pouquinho, daqui 20 minutos, o Boa Noite 247. Então, até mais. Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu.